Olá, concurseiro, tudo certo? Bom, eu, Claudete Pessoa, estou aqui de novo falando com você que vai enfrentar aí o Tribunal de Justiça do DFT. Nós aí temos módulo que analisou o regimento interno e a Lei de Organização Judiciária do DFT e agora o nosso foco, o nosso objetivo é analisar esse ato normativo da Corregedoria. Olha só, a Corregedoria, você tem que saber, é um órgão administrativo da segunda instância, localizada na segunda instância, exercido por um magistrado de segunda instância, que é um desembargador eleito com os demais órgãos diretivos, para um mandato de 2 anos, para o exercício de um biênio administrativo, ok? E aí, olha só, nesse seu desempenho, que é estrutura perante a segunda instância, mas o foco de atuação da Corregedoria é a primeira instância. Exatamente. A missão da Corregedoria é o funcionamento adequado da primeira instância. E para que isso aconteça de uma forma harmônica em todo o Distrito Federal e território, ok? Quando se pensa em corregedoria, normalmente se pensa em correição, em fiscalização, em inspeção, mas calma aí. Antes de fiscalizar, antes de cobrar a conduta funcional correta, o procedimento adequado, é preciso orientar. Ok? Então é exatamente este o objetivo deste ato normativo da Corregedoria: orientar o funcionamento da primeira instância. No regimento interno, nós verificamos o quê? As regras aplicáveis ao funcionamento da segunda instância, na sua grande maioria dos dispositivos do regimento interno. Agora, o provimento geral da Corregedoria está voltado para o funcionamento da primeira instância e aqui voltado para a atuação dos juízes e dos ofícios judiciais. Então, tanto os juízes quanto os servidores que atuam na primeira instância são obrigados a observar as orientações normativas da Corregedoria no desempenho funcional. Ok? É exatamente isso. O que o administrador, o que a banca quer também de você, é que você chegue já sabendo de procedimentos, de práticas que acontecem no desempenho, no atendimento ao jurisdicionado, ok? Então, nós vamos analisar aqui os diversos dispositivos, começando aí pelas atribuições, pelas competências administrativas do juiz. Lá na Lei de Organização Judiciária, a gente verifica competência, competência territorial, competência material, ou seja, nós verificamos a sua atividade, sua função típica. Aqui nós temos a sua função administrativa na condução dos serviços cartorários. Olha só, cabe ao juiz, além de processar e julgar os feitos de sua competência, orientar os serviços do juízo. Então, o que você percebe aqui? São competências administrativas do juiz na administração da sua equipe, do seu acervo, toda a estrutura que está à sua disposição para o apoio ao seu exercício jurisdicional. A gente já estudou lá em Lei de Organização Judiciária que o juiz de direito é o órgão de primeira instância, não é isso? Sim, mas esse órgão instituído constitucionalmente, instituído por lei, precisa de um apoio, para o seu desempenho. E aí ele tem a serventia judicial, os serviços comuns, uma equipe ao seu dispor para que ele consiga dar o atendimento ao jurisdicionado, ok? Então, quais são as suas atribuições administrativas? Logo no artigo 1º, sempre menciono os artigos aqui, tá? Para você acompanhar. Não vou fazer a leitura, sempre explico isso, não vou fazer a leitura de todos os artigos, mas de quase todos, porque nós vamos aqui analisar os diversos institutos, analisar as rotinas estabelecidas pela Corregedoria para que os cartórios observem. Tem que cumprir
É regra, é imposição. Nós somos subordinados no nosso desempenho funcional, isso perante a primeira instância, porque eu também sou uma servidora de primeira instância, né? Nós somos subordinados às orientações, às determinações da corregedoria. E os juízes vão fazer o quê? Orientar os serviços do juízo, zelando pela prática dos atos processuais, com observância da forma e dos prazos, né? Bem genérico aqui. Também discriminar mediante portaria os atos meramente ordinatórios a serem praticados pelo diretor de secretaria e seus servidores. Qual o objetivo? Celeridade na prestação jurisdicional. Se tudo quanto é mandado, tudo quanto é expediente, tudo quanto é ofício, o juiz tiver que assinar, fica complicado, é um volume de trabalho muito grande. Então, além de assinatura de atos, tem atos meramente ordinatórios que o juiz vai estabelecer perante um ato normativo dele, que é a portaria. Então, a portaria é um ato normativo expedido pelo juiz para orientar os serviços do seu cartório. Essa portaria, é claro, tem base, né, tem fundamento, tem os limites das orientações da corregedoria. Tanto que, olha só isso, também compete ao juiz submeter a corregedoria às portarias baixadas. Porque senão, cada cartório, cada juiz entende de um jeito, cada cartório tem um procedimento diferente. Eu já escutei advogados falando assim, poxa, mas lá na outra vara, não sei da onde, da circunscrição tal, é diferente, só aqui que vocês estão cheios de exigência. Não. A corregedoria, ela quer uma unidade no desempenho, né, no atendimento ao jurisdicionado. Então, por isso que ela vai, sim, aprovar ou não as portarias baixadas aí pelos juízes quando determinando aí as orientações à sua equipe, à sua secretaria, tá certo? Exceto que não vai precisar, são aquelas portarias que são baixadas de acordo com modelos por ela sugeridos. Aí não precisa submeter à corregedoria, não. Bom, o juiz também compete a ele, e agora só o juiz titular, compete a ele indicar por meio eletrônico para fins de nomeação o diretor da secretaria e para fins de designação seus substitutos. Agora, esse substituto e também o diretor precisam ser bacharéis em direito do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça, ok? Em efetivo exercício. Ou seja, precisa ser servidor efetivo do TJDFT. Então, assim, interessante que está perfeita a utilização aqui dos institutos, que nós temos a nomeação do diretor de secretaria. O diretor de secretaria é um exercício de cargo comissionado. Cargo em comissão é preenchido pela livre nomeação, pela livre escolha da autoridade competente. Ele, juiz, não tem competência para nomear. Cuidado com uma pegadinha de prova. Ele tem competência para indicar para fins de nomeação, ok? Assim como ele vai indicar para fins de designação. Substituto do diretor de secretaria. Ele é o quê? Ele faz o quê? Ele exerce uma função de confiança. E não há que se falar em livre nomeação de função, e sim em livre designação de função. Agora, função de confiança é fato que somente quem tem cargo efetivo é que pode exercer função de confiança. O interessante é que o cargo em comissão, que pode ser preenchido por qualquer pessoa, a princípio, também comporta limitações. E o TJDFT limitou o cargo comissionado de diretor de secretaria ao servidor efetivo do TJDFT, bacharel em direito. Então, assim, Claudete, então não é livre escolha? É sim, é livre escolha. Dentro do quadro pessoal. O juiz, excelência, você pode escolher livremente. Tem que ser bacharel em direito, tem que ser servidor efetivo. Escolha o seu diretor de secretaria, entendeu? É uma livre escolha, tá certo? Dentro de parâmetros. Bom, também compete ao juiz titular indicar por meio eletrônico os servidores para demais funções comissionadas sob sua direção, dentre os cargos, dentre os ocupantes de cargos de provimento efetivo em exercício. Aqui não se exige que seja bacharel em direito,
ok? Bom, um outro detalhe. Você percebeu que eu coloquei aqui, ó, juiz titular, por força da determinação do próprio provimento. Ou seja, as demais competências, elas podem ser exercidas tanto pelo juiz titular, quanto pelo juiz substituto ou juiz em exercício. Quem é o juiz titular? Juiz titular é aquele que assumiu a vara, ok? Aquele que assumiu a circunscrição. É uma vara de família da circunscrição de Brasília, exemplo, ele assumiu, seja pela remoção, seja pela promoção. Olha, cheguei, aqui a casa é minha, estou assumindo essa vara de família e dali ele não sai, porque ele é inamovível, ok? Salvo, se ele quiser, ou numa remoção punitiva, remoção compulsória pelo interesse público. Nada é absoluto, é claro, né? Mas a princípio ele assume a vara ali, ele é o titular. O titular, essa palavra, designa aquele que é o dono do pedaço, o dono da casa, entendeu? Claro, apesar dele de ser um órgão público, juiz de direito da vara de família da circunscrição de Brasília, ele precisa se afastar, ele tem férias, licenças, etc. Nesses momentos, será designado um juiz que vai lhe substituir. Então, esse juiz em exercício também tem direito, também deve exercer as diversas competências, não só jurisdicionais, como também administrativa, exceto essas duas aqui. Essas competências aqui são exclusivas do juiz titular. Indicar, lógico, né, os servidores que vão aí atuar nesses exercícios de confiança. É totalmente lógico, né, que seja exclusivo do juiz titular. Que mais que o juiz deve fazer? Manter-se informado, é claro, de todos os atos normativos do CNJ, da presidência, das vices, né, corregedoria, cumprindo e fazer cumprir. Manter-se atualizado com a correspondência institucional enviada para o seu e-mail, né, para o seu correio eletrônico. Comunicar a PGJ, a Procuradoria-Geral de Justiça, a seção local da OAB, a Procuradoria-Geral do DF e a Defensoria Pública do DF, as faltas, omissões, ausências ou outros atos e fatos praticados pelos membros dessas instituições. O que nós temos aqui? As instituições, né, as funções essenciais à jurisdição. Olha lá, a partir do artigo 127 da Constituição Federal, nós temos ali as funções essenciais à jurisdição. E aí é fato que nós temos, atuando junto ao Judiciário, Ministério Público, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, procuradores, né, do Distrito Federal, e aí, numa forma, né, num exercício de controle externo, temos aí a comunicação. E o contrário também acontece, né? Esses mesmos membros aqui podem comunicar ao tribunal as faltas, omissões e ausência do juiz, né? É isso. Também compete ao juiz manter firmas registradas e atualizadas em todos os cartórios de notas do DF. Por quê? Porque é muito comum que as partes precisam reconhecer alguns atos, uma carta de sentença para averbação no registro, né, um registro civil, um mandado de pagamento, um mandado, e aí assim vai, né? Um mandado de liberação de bens depositados. Então, assim, nós temos ali alvará de liberação, né? Nós temos ali alguns atos que a parte vai receber o documento lá perante a secretaria, a serventia, e vai reconhecer a firma do magistrado e depois levar para o banco, para o cartório, e assim vai, né? Ok? E aí, muito ligado ao desempenho administrativo do juiz está o diretor de secretaria, né? Então, o juiz tem aí como seu grande aliado, como aquele seu braço direito na condução dos serviços cartorários, o diretor de secretaria.
E lá, vamos lá para o artigo 33. O artigo 33 traz o rol de deveres do diretor de secretaria nesse desempenho do comando cartorário, ok? Lógico, subordinado ao magistrado titular, ao magistrado em exercício. Então, olha lá, o diretor de secretaria, sem prejuízo dos demais deveres inerentes ao servidor em geral, ok? Ele tem quais atribuições? Manter-se informado de todos os atos normativos. Olha como se complementa a competência administrativa do juiz. A única diferença aqui é que também o diretor de secretaria vai observar os atos normativos do juízo ao qual esteja subordinado, né? Cumprindo e fazendo cumprir todos esses atos aí. E aí o 33 você vai ler todo ele, né? Um inciso por inciso, com muita calma, porque ele é como se... O 33 ele é uma grande introdução ao que vai ser esmiuçado por todo o provimento geral da Corregedoria. O que eu quero aqui destacar, né, eu não vou fazer a leitura de todos os incisos, é um artigo grande, mas eu vou analisar todos os institutos que têm total reflexo nesse desempenho do diretor de secretaria. O que eu quero aqui ressaltar são aquelas incumbências que o diretor de secretaria pode delegar aos demais servidores. Então eu trouxe aqui. São atribuições do diretor de secretaria, mas que ele pode delegar a qualquer servidor da sua equipe de cartório. Executar os atos processuais, claro que ele vai delegar. Não tem como ele fazer tudo, né? Mas é sob sua responsabilidade, né? O que mais? Fornecer, quando requerido, atestado de comparecimento, aquelas chamadas a juízo. Então, é muito comum eu, oficial de justiça, vou lá e intimo uma pessoa na qualidade de testemunha para comparecer à audiência, né? Aí ela fala assim, ué, mas eu trabalho, como é que eu vou fazer? Não, o senhor vai receber lá a comprovação para apresentar, né, para o seu patrão, né? Pode ficar tranquilo. Vai lá que o senhor vai receber o atestado de comparecimento. O que mais? Afixar em local visível e de fácil acesso os editais encaminhados à publicação, pauta diária do expediente e outros atos que reclamem publicidade. Então tem lá um painel lotado de folhinha, né? Um mural, e tem que estar lá sempre os atos, são folhinhas, são editais de publicação. Também deve certificar a devolução dos autos fora do prazo legal. Então, quando o advogado, o Ministério Público, aí, aquele que pegou o processo tinha um prazo a cumprir e não cumpriu, devolvendo ao cartório, deve certificar essa situação. Também prestar informações e expedir certidões referentes a atos ou termos do processo. É muito comum, né? Sob sua guarda, claro, observar o segredo de justiça, assim como vai autenticar documentos. Essas atribuições é do diretor de secretaria que ele pode delegar aos seus subordinados. Claro, o descumprimento de normas que regulam as rotinas cartorárias, viu? A partir de agora a gente vai falar disso, das rotinas cartorárias. E o descumprimento dessas normas ensejará a apuração de responsabilidade administrativa do diretor de secretaria. Então, o diretor de secretaria tem que estar muito atento no comando da sua equipe. Tem que conhecer e muito o provimento geral da Corregedoria. Tem que estar sempre se atualizando, porque claro que é um ato normativo que muda demais. Então, assim, não adianta, né, pegar questões de provas anteriores, coisas antigas, e tentar, sem a devida adequação, a devida análise, ver se está atualizado. Porque senão é um tiro no pé, ok? É um ato normativo que muda constantemente, não só o TJDF, mas isso nos demais tribunais também. Então vamos lá falar das rotinas cartorárias, né? Vamos entender, tem muitas regras interessantes que, assim, daqui a um tempo, você já nomeado, né, já definida a sua lotação numa serventia judicial, trabalhando lá todo dia, você vai achar isso aqui a coisa mais fácil do mundo. Só que agora você ainda é concurseiro, né, você ainda não está vivenciando isso. Aí pode ser que pareça assim tão difícil, tão esquisito, umas terminologias que não são familiares. Mas você vai ver que é
muito fácil, muito tranquilo. E não é decoreba, não. Vamos entender, vamos visualizar a situação, porque entendendo você resolve qualquer tipo de questão. E aí, para começar, o horário de funcionamento do expediente forense, né, é de meio-dia às 19h, exceto o primeiro e o terceiro juizados criminais de Brasília, que funcionarão entre 6 da manhã às 13h e depois de 17 às 24 horas, ok? Isso. A comemoração de aniversário de cidades do DF, exceto Brasília, não suspenderá o expediente forense nas respectivas circunscrições. Então, assim, aniversário de cidade, continua o serviço, né, o expediente forense normal. Os atos processuais serão praticados por servidor mediante registro no sistema informatizado. Olha só, presta bem atenção nisso. Eu sei que a gente está aí, né, vivenciando, já posso dizer assim, o processo eletrônico, ok? Tá se avolumando o processo eletrônico, aos poucos, mas ainda o que é expressivo no judiciário brasileiro é o processo físico, ok? Então, assim, as rotinas cartorárias levam em conta o processo físico, na sua grande maioria, no volume das regras aqui determinadas. Você vai pensar no processo físico, no papel, ok? Com acompanhamento eletrônico. Ou seja, tudo que o servidor fazer acontecer no processo físico, certifiquei alguma coisa, juntei ofício, expedi mandado, enviei para o Ministério Público, fiz conclusão ao juiz, tudo, visto ao advogado, tudo que eles registrar no processo físico, ele vai o quê? Lançar no sistema informatizado de acompanhamento processual. Ok? Essa é uma exigência. Isso acontece no Distrito Federal e acontece no Rio de Janeiro e em vários outros estados. Isso já é uma realidade. Ainda tem algumas justiças ainda muito lentas nesse caminhar, mas o DF já está bem avançado. Ok? Então, isso é uma responsabilidade do servidor. O servidor, olha só, tudo que está aqui no físico tem que estar no acompanhamento, no sistema informatizado, no acompanhamento eletrônico desse processo. Tá certo? Então, por isso que está essa determinação aqui. Os atos processuais serão praticados pelo servidor mediante registro no sistema informatizado. O servidor pratica aqui no processo físico e registra o que você fez no sistema de acompanhamento processual. Tá certo? Os atos de mero expediente poderão ser praticados por estagiários mediante registro nos sistemas eletrônicos sob a supervisão do diretor ou do substituto. Então, é muito comum a atuação de estagiários junto ao judiciário. Em caráter excepcional, será admitida a utilização de livros quando o registro do ato pelo sistema informatizado não se mostrar adequado. Então, assim, cada vez mais rara a atualização de livro físico, né? Tudo é lançado no sistema, então nada de papel, né? Nada. Olha, eu sou do tempo de um monte de livros. Eu lembro do livro Tombo, que parecia um livro assim da era Harry Potter, sabia? É, imenso, você abria aquele livro pesado, tinha quase que debruçar em cima do livro, deitar para poder conseguir escrever. Exatamente, mas isso já não é mais uma realidade, graças a Deus, né? Hoje nós temos tudo isso informatizado. Então, realmente, a utilização de livro é caráter excepcional. Imagina, o sistema, ele não está em funcionamento, deu um problema, deu uma pane, aí, claro, né, o advogado quer levar o processo, como é que faz? Tem lá um livro provisório, uma carga provisória, talvez não necessariamente um livro, né? Ou seja, ele não vai ficar impedido de levar o processo para sua análise no seu escritório, porque o sistema do tribunal não funciona.
Não pode isso. Então, faz a carga física e depois, assim que o sistema voltar, servidor, aí você lança. Entendeu? Então, assim, nós temos aí a utilização de todo o sistema eletrônico, todos os atos em sistema eletrônico, mas eventualmente pode ser admitida a utilização de livros. O termo inicial e final dos prazos não constará nos andamentos processuais disponibilizados para as partes, aos advogados e ao público em geral no sistema informatizado, acompanhamento do servidor. É vedado a adoção de qualquer rotina cartorária que retarde o lançamento do andamento de conclusão no sistema informatizado. O que é isso? Andamento de conclusão. É uma grande maldade a parte chegar no balcão de atendimento do cartório, da secretaria, né, judicial e perguntar assim, eu quero saber, minha filha, como é que está o meu processo, hein? Quer ver uma grande maldade? O servidor fala assim, meu senhor, o seu processo está concluso. Hein? Concluso? Já resolveu, já concluiu o processo? Então, assim, é um termo, é um linguajar, são expressões técnicas que não devem ser, colocadas para as pessoas que não entendem. O advogado sabe, mas a parte não sabe. Conclusão é o processo, é o andamento onde o processo é enviado ao juiz. Ponto final. É isso. Às vezes o processo está no começo, no início, então conclusão não é processo que está finalizando, não. Conclusão é processo que está com o juiz. E aí o servidor, quando for enviar o processo para o juiz, vai fazer no processo físico o termo de certidão, hoje em dia tudo na informatização, o termo de certidão, e isso no processo físico, e vai lançar no sistema esse andamento, conclusão, e relaciona os processos que estão indo para o juiz. Não pode retardar, não pode maquiar esse andamento, ok? Determina aqui, olha, o descumprimento desta norma ensejará a apuração da responsabilidade administrativa do diretor de secretaria ou do diretor ou do servidor responsável pelo andamento diverso da conclusão. Então, assim, o andamento processual no sistema, o acompanhamento tem que ser fidedigno, entendeu? Tem que ser exatamente, corresponder à exata realidade do processo físico. É vedado ao diretor de secretaria e aos demais servidores inserir dados nos sistemas que não reflitam a exata... Olha como a corregedoria se preocupa com isso. Servidor, presta bem atenção, olha, você não vai colocar no sistema algo que não seja uma realidade no processo físico. Então, não pode inserir dados no sistema que não reflitam a exata situação do processo em tramitação. Também não pode usar código, ou expediente que comprometam a exatidão das estatísticas. Também é vedada a repetição sequencial de andamentos processuais. É vedado a retenção na Secretaria da Vara de autos conclusos. Autos conclusos tem que entregar ao juiz. Não pode ficar retido lá na Secretaria da Vara, ok? Os quais devem ser entregues ao juiz na mesma data do termo de conclusão que foi lançado nesses processos. Então, olha só, com o sistema informatizado, a corregedoria, num clique, lá o corregedor lá do seu gabinete, ele, deixa eu ver como é que tá a vara de família da circunscrição tal, a vara civil, a vara que... Vou lá ver. Num clique, ele tem lá toda a estatística da vara. Quantos processos paralisados, quantos processos conclusos, quantos processos aguardando a manifestação da parte, quantos processos aguardando digitação de expediente, e assim vai. Então, o que o corregedor está aqui orientando? Servidor, eu estou de olho, eu estou acompanhando. Não invente artimanhas para maquiar
a estatística. Não fica repetindo o andamento processual aí para dizer que movimentou o processo e, na verdade, o processo nem saiu do armário. Entendeu? Ok? Porque senão isso é uma fraude funcional. Então, assim, perceba que o corregedor, ele avisa e repete. Claro que numa correição, numa inspeção que vai acontecer, nós vamos falar delas, né? Tem as ordinárias, o juiz faz inspeção de 6 meses, janeiro e julho, né? Junho, um negócio assim, vamos ver. Então, assim, o servidor tem que estar muito atento de que não tem mais essa coisa de... já não tinha agora então com o sistema de acompanhamento processual, eu vou fazer, ninguém vai ver, ninguém nunca vai saber, né? Escondidinho nada, no instante vão perceber a irregularidade funcional, ok? Então você percebeu que as orientações aqui da corregedoria é para o desempenho cartorário, para os magistrados da primeira instância e principalmente para o funcionamento da serventia, da secretaria, do cartório, ok? Certo? E você percebeu que os processos são físicos e com acompanhamento eletrônico. E que esse desempenho funcional vai ser totalmente esmiuçado aqui nesse provimento geral da corregedoria. O nosso bate-papo concurseiro, ele está só começando. Tem mais aí, tem mais regras a serem observadas, mas isso é papo para o nosso próximo vídeo, ok? Tá só começando isso. E olha, se você está assistindo essa primeira parte da aula pelas redes sociais, acesse o site do curso e vem cá, vamos bater um papo concurseiro de conteúdo, um conteúdo que vai te possibilitar gabaritar as questões da prova sobre o provimento geral da corregedoria. E não importa o tipo, né, de questão, caso hipotético, letra de lei, você vai conseguir resolver. Te espero aí no próximo vídeo, no próximo encontro. Até lá!